Salve, salve, galerinha! Professor Tiago. Nesse vídeo nós vamos falar sobre as operações com radicais, adição, subtração, multiplicação e divisão. Fica comigo até o final do vídeo para você aprender tudo, papel e caneta na mão e vem comigo. Então nós vamos iniciar com adição e subtração com radicais, beleza? Olha só esses exemplos aqui. No item 1, você tem 8 raiz quadrada de 5 mais 3 raiz quadrada de 5 menos 6 raiz quadrada de 5. Vamos trabalhar adição e subtração junto aqui nesse caso, beleza? Olha só, como é que você vai fazer esse primeiro caso aqui? Observe que você tem a raiz quadrada do 5 em todas as parcelas, beleza? Isso aqui caracteriza que a raiz quadrada de 5 é o fator comum nessa soma. Então, eu posso fazer da seguinte modo, eu posso evidenciar essa raiz quadrada de 5. E aí vai ficar assim, ó. O número 8, que está ali multiplicando a raiz quadrada de 5, a gente escreve aqui, mais o número 3, que está multiplicando a segunda raiz quadrada de 5, que aparece aqui ao meio. Observe que agora é menos 6, tá? E isso a gente evidenciou quem? A raiz quadrada de 5, que está em destaque aqui para você. Vou colocar aqui de vermelho. Então, essa é uma forma da gente fazer esse caso aqui, ó. Agora basta fazer aquela soma ali dentro do parênteses. 8 mais 3, que dá 11. 11 menos 6, que vai dar 5, que multiplica essa raiz quadrada do 5 que aparece aqui. Portanto, a nossa resposta para esse item é 5 raiz quadrada de 5. Tranquilo? Então, o que eu quero falar para você nesse primeiro exemplo aqui? Você observou que a raiz quadrada de 5 aparece em todas as parcelas. Isso caracteriza que é um radical semelhante. Mas, professor, o que é um radical semelhante? Um radical semelhante é toda vez que você observar que o índice e o radicando são iguais em todas as raízes. Quando você tem radicais semelhantes, você pode somar tranquilamente aí os números que aparecem, beleza? Olha só, o que eu estou te dizendo é o seguinte, nesse item 2, você tem 3 raiz quadrada de 2, mais 2 raiz quadrada de 2, mais 4 raiz quadrada de 2. Deu para perceber aí que a raiz quadrada de 2 é um radical semelhante? Sim. Por quê? Porque o índice é 2 e o radicando é 2 em todas as raízes. Com isso eu posso fazer direto. Direto como, professor? Basta você ir somando esses números que aparecem aqui na frente da raiz quadrada de 2. 3. Não aparece ninguém aqui, professor. Quem é que está aqui? Está o número 1. 3 mais 1, que dá 4. 4 com mais esse 4 que está aqui, vai dar 8. Então, a nossa resposta aqui será 8 vezes a raiz quadrada de 2, que dá a mesma coisa de eu evidenciar essa raiz quadrada e sair somando esses números que aparecem na frente da raiz quadrada de 2, multiplicando aí em cada parcela. Beleza? Então, radicais semelhantes você pode somar tranquilamente e no final repetir o radical. Essa é a ideia. Olha só esse item 3. Agora a gente tem aqui uma raiz cúbica. 9 raiz cúbica de 3 menos 2 raiz cúbica de 3 com menos 3 raiz cúbica de 3. Quem é o radical semelhante aqui nesse caso? É a raiz cúbica de 3. Olha só, raiz cúbica de 3 aparecendo em todas as parcelas. Vamos fazer direto aí para ver se você pegou a ideia. Vai ficar 9 menos 2, 9 menos 2, que dá 7. 7 menos 3, que dá 4. Então a sua resposta é 4. E aí repete esse radical semelhante aqui, ó, raiz cúbica do número 3. Pronto, fechou a ideia. Soma com radicais semelhantes é tranquilo. Espero que você tenha entendido. Mas, professor, e se esses radicais não forem semelhantes, como é que eu faço? Tem como? Tem. Não sai daí que a gente vai já ver alguns casos. Então, aqui no item 4, nós temos a soma de dois radicais que não são semelhantes. Ei, você não vai poder somar radicando com radicando e me dizer que isso daqui é a raiz quadrada da soma do 12 mais 75. Não pode fazer isso. Qual vai ser a ideia? Nesse caso, você vai utilizar o processo da decomposição dos radicais e tentar fazer aparecer radicais semelhantes. Essa é a ideia. E aí a gente usa a soma com radicais semelhantes que nós vimos anteriormente. Então aqui observe que você tem a raiz quadrada de 12 mais a raiz quadrada de 75.
você vai fazer assim, ó. Você pega o 12, que é o radicando que aparece aqui na primeira raiz, nós vamos decompor esse 12 e também vamos pegar o 75 e realizar a decomposição dele aqui ao lado, tranquilo? Olha só, decompondo aqui o 12, você tem 12 dividido por 2, que dá 6, 6 dividido por 2, que vai dar 3, e o 3 dividido por 3, que vai dar 1. Olha só, como a sua raiz lá ela tem índice 2, você vai agrupar esses fatores aqui da decomposição do 12 com expoentes 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado que multiplica 3. Por que isso? Porque vai facilitar mais adiante para nós aqui, tranquilo? Então, decompondo agora o 75, nós temos aqui 75 não é par e ele é múltiplo de 3. Então, dá para mim dividir por 3, que vai dar 25. O 25 dá para mim dividir por 5, que dá 5. E o 5 dá por ele mesmo, que vai dar 1, fechando aqui a nossa decomposição. Da mesma forma que a gente fez com o 12, nós vamos aqui, ó, agrupar a decomposição do 75 dessa forma, como 5 ao quadrado vezes 3, já que eu tenho ali uma raiz quadrada, tá? Você vai entender por que eu estou fazendo isso. Nós vamos agora reescrever a raiz quadrada de 12, ao invés de colocar lá o 12, nós vamos colocar a sua decomposição aqui, ó, que ficou 2 ao quadrado vezes 3. Então, aqui vai ficar agora 2 ao quadrado vezes 3. E aí, fechou aqui a raiz. Mas, do mesmo modo aqui para a raiz de 75, nós vamos usar a sua decomposição, que ficou 5 ao quadrado vezes 3. Então, coloca aqui bonitinho, 5 ao quadrado vezes 3. E agora observe. Você tem na primeira raiz 2 ao quadrado, que é 4, vezes 3, beleza? Esse 2 ao quadrado aqui você pode tirar da raiz, já que a raiz quadrada de 4 vai dar 2. Então fica 2, que multiplica o 3 que ficou lá dentro da raiz, ó. Raiz quadrada de 3, beleza? Mas, mesmo modo aqui, o 5 que está ao quadrado, ele sai da raiz, porque a raiz quadrada de 25 é 5, então fica 5 vezes a raiz quadrada do 3. E olha que bacana, você observa que agora você tem raiz quadrada de 3 numa parcela e raiz quadrada de 3 na outra parcela, ou seja, radicais semelhantes. E aí você pode somar tranquilo. Soma quem, professor? Soma aqui, ó, 2 somou com 5, vai dar 7 e repete a raiz quadrada de 3. E essa é a nossa resposta. Quer dizer que somar a raiz quadrada do 12 mais a raiz quadrada do 75 resulta em 7 raiz quadrada de 3, beleza? Vamos para um outro caso aqui para você fixar bem essa ideia. Nesse item nós temos aqui a raiz quadrada de 50 mais a raiz quadrada de 18 menos a raiz quadrada do número 8. Observe que não são radicais semelhantes, não vá somar radicando com radicando, que não vai dar certo. É um erro fazer isso. Você tem que partir para a decomposição. Então vamos decompor aqui o 50, vamos decompor aqui o 18 e vamos decompor o número 8. O processo é bem parecido com o que nós fizemos anteriormente. Vamos começar as decomposições aqui? Então vamos lá. Decompondo 50, você começa dividindo por 2, já que ele é par, e aí resultou aqui em 25. Por 5 agora, que dá 5, e por 5, que vai dar 1. Tranquilo? Como eu tenho raízes quadradas, eu vou agrupar aqui com expoentes 2. Então é 5 ao quadrado vezes 2. Já foi o 50. Vamos para o 18. Decompondo aqui o 18, eu tenho por 2, que vai dar 9. O 9 dá por 3, que dá 3. E o 3 dá por 3, que dá 1. E aí a gente encontrou aqui a decomposição do 18. Escrevendo aqui vai ficar 3 ao quadrado vezes 2 também. E agora nós vamos para a decomposição do 8. Dividiu por 2 lá, que deu 4. Por 2, que deu 2. Por 2, que deu 1. Finalizando aqui. Agora observe que o 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Só que você tem uma raiz quadrada. Então agrupe dessa forma aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 2. Porque quando nós colocarmos dentro da raiz quadrada, que tem índice 2, você vai poder tirar um 2 para fora da raiz, beleza? Então vamos organizar aqui a conta para ver como é que fica. No lugar da raiz quadrada ali do 50, a gente vai colocar a sua
decomposição, que ficou 5 ao quadrado vezes 2. Beleza, já foi o 50. Vamos para o 18. Raiz quadrada do 18 agora é 3 ao quadrado vezes 2. Observe que agora é menos, então é menos a raiz quadrada do 8, que a sua decomposição ficou 2 ao quadrado vezes 2. Beleza. Aqui embaixo, fazendo a continuação, 5 ao quadrado está dentro da raiz, ele vai sair, vai ficar 5 raiz quadrada de 2, que ficou dentro da raiz ainda, tá? Mais 3 ao quadrado, dentro da raiz ele vai sair, e aí vai ficar 3 e o 2 dentro da raiz. Menos 2 ao quadrado ali, olha só, 2 ao quadrado, o 2 sai da raiz, e aí ficou 2 raiz quadrada de 2. Opa! Radicais semelhantes. Quem é o radical semelhante que aparece aqui? Raiz quadrada de 2. Pronto, basta a gente somar os números que aparecem aqui na frente. Vamos lá? 5 somou com o 3, 8. 8 subtraiu 2 unidades, 6. Muito bem. Então, você encontrou a resposta, 6 vezes a raiz quadrada do número 2. E está aí. Quer dizer que a soma da raiz quadrada de 50 mais a raiz quadrada de 18 menos a raiz quadrada de 8, que eram radicais não semelhantes, a gente fez algumas manipulações e conseguiu encontrar radicais semelhantes para fazer a soma ser possível. Essa é a ideia. Não sai daí que nós vamos ver agora multiplicação e divisão com radicais. Vejamos agora a operação de multiplicação envolvendo radicais. Acompanha comigo aqui, ó. No item 1 você tem a raiz quadrada de 49 vezes a raiz quadrada de 16. Observe que são radicais que possuem raízes exatas. Então, nesse caso, você resolve cada uma separadamente. Olha só, a raiz quadrada de 49, que é igual a 7, vezes a raiz quadrada de 16, que é igual a 4. E aí você fica com o produto 7 vezes 4, resultando aí em 28. Tranquilo? Olha só no item 2. Raiz quadrada de 64 vezes a raiz cúbica de menos 8. Novamente são radicais que possuem raízes exatas. A raiz quadrada de 64 é 8 vezes a raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. Tudo bem? E aí você tem 8 vezes menos 2. Mais com menos dá menos, 8 vezes 2, 16, resultando aí em menos 16. Agora observe aqui no item 3, essa multiplicação de radicais. Você tem a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 5. São radicais que não possuem raízes exatas, mas tem uma forma de você resolver, usando uma propriedade lá da radiciação. Tranquilo? Eu vou deixar no card aí esse vídeo para você acompanhar essas propriedades. Então, observe que você tem raízes aqui que tem o mesmo índice, ó. Quando não aparece, lembra que é 2. E aí você pode agrupar do seguinte modo, ó. Vou escrever aqui um radical. Eu vou colocar o radicando 3 dentro, vezes o outro ali, que é o 5. Eu só posso fazer isso quando os índices, tá, das raízes aqui em questão são iguais. Então, fiquei aqui com a raiz quadrada do produto 3 vezes 5. 3 vezes 5 dá 15, e aí fica dessa maneira aqui a nossa resposta. Tudo bem? No item 4, 2 vezes a raiz de 3 vezes 5 vezes a raiz de 2, né? Então, você tem um produto aqui, novamente, de radicais que possuem o mesmo índice. Olha só, você tem aqui raiz quadrada e raiz quadrada. Tranquilo? O que a gente vai fazer aqui? Nesse caso, você multiplica os números que aparecem aqui na frente, ó. Você vai multiplicar o 2 com o 5, que estão na frente das duas raízes. Então, para ficar organizadinho aqui, ó, você vai fazer assim, 2 vezes 5, e agora aplica a propriedade que você coloca, ó, né, o 3 aqui vezes o 2 em um só radical, já que tem o mesmo índice, beleza? 2 vezes 5 lá na frente resulta em 10, e aqui dentro da raiz, 3 vezes 2 fica 6. Como a raiz quadrada de 6 não é uma raiz exata, vai ficar dessa maneira aí a nossa solução. Tranquilo? Vejamos agora como fazer a multiplicação entre dois radicais que possuem índices diferentes. Então, olha só como você vai fazer. Primeiramente, eu tenho aqui a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quarta de 2.
primeiro passo é você calcular o MMC entre os índices, no caso ali 2 e 4, tranquilo? Fez lá o cálculo do MMC, olha só, a decomposição por 2, que dá 1, 4 por 2 dá 2, por 2 de novo, que deu 1, e 1, fechando aqui 4, então 4 é o nosso MMC aí entre 2 e 4. Esse resultado que a gente encontrou ali vai ser o novo índice para os radicais aqui, ó. Então eu vou escrever dois radicais com índices 4. O primeiro está aqui e o segundo está aqui. Beleza? Lá dentro eu tenho 3 e tenho 2. Olha só. E agora a gente vai determinar os novos expoentes para esses radicandos. Pega lá o 4, que foi o resultado do MMC, e divide aqui por 2, ó, que é o índice dessa raiz quadrada aqui de 3. 4 dividido por 2 dá 2. Pega esse resultado aí e multiplica pelo expoente aqui do 3, ó, que é 1 nesse caso. 2 vezes 1 resulta em 2. Beleza? Então, esse 2 aqui é o novo expoente para o 3 aqui dentro da raiz. Do mesmo modo, pegou o 4 lá e dividiu pelo índice aqui 4 da raiz quarta de 2. 4 dividido por 4 resulta em 1. Pega esse 1 e multiplica pelo expoente do 2 aqui, que também é 1. 1 vezes 1 dá 1. Tranquilo? E aqui a gente prossegue agora a multiplicação, já que as minhas raízes possuem o mesmo índice. Então, eu vou agrupar em um só radical aqui, ó. Fica a raiz quarta de 3 ao quadrado vezes 2, porque 2 a primeira é 2. Beleza? Pronto. Concluindo aqui embaixo, 3 ao quadrado ali dentro da raiz, vai dar 9. 9 vezes 2, 18. Então, a nossa resposta fica a raiz quarta de 18. Beleza? Bora para o próximo caso. Raiz cúbica de 2 vezes a raiz quarta de 3. Índices diferentes novamente. Tirou lá o MMC. Vou colocar bem aqui, ó. O MMC entre 3 e 4. Você vai fazer as continhas e vai encontrar 12. Tudo bem? Dever de casa aí. Então, vai ficar dois radicais agora com índices iguais a 12. Pronto, está aqui o primeiro, está aqui o segundo. 2 aqui, olha, 3. Pegou lá o 12, que é o MMC, e dividiu pelos índices antigos aqui. Primeiramente, divide aqui 12 por 3, que dá 4. Multiplicou pelo expoente desse 2, 4 vezes 1, resulta em 4. Então, aqui vai ficar 2 a quarta. Tranquilo? E lá o 12 dividiu 12 por 4, que dá 3. 3 vezes 1, que é o expoente do 3 ali dentro da raiz, vai resultar em 3. Pronto. Continuando aqui embaixo, nós teremos agora... Observe que os radicais agora possuem o mesmo índice, índice 12. Então, vai ficar raiz 12ª desse produto agora, 2 a quarta, né? Eu posso colocar logo o resultado aqui, ó, 2 a quarta, 16, vezes 3 ao cubo ali, 27. E para finalizar, a gente faz essa multiplicação ali dentro. 16 vezes 27 vai resultar em 432. E aí está a nossa solução, raiz 12ª de 432. Vejamos agora como realizar a divisão entre radicais. Olha só, eu tenho aqui no item 1 a raiz quadrada de 81 dividido pela raiz cúbica de 27. Observe que são radicais que possuem raízes exatas. Então, da mesma forma que nós fizemos na multiplicação, basta você resolver cada uma delas e realizar a divisão quando possível. Então, a raiz quadrada de 81 é 9 dividido pela raiz cúbica de 27. Raiz cúbica de 27 é igual a 3. E aí eu fiquei com 9 dividido por 3, dá para dividir, resulta em 3, e essa é a nossa solução aí. No item 2, raiz quadrada de 64 dividido pela raiz quadrada de 4. Então eu posso aqui, olha, resolver separadamente. Raiz quadrada de 64, que dá 8, dividido pela raiz quadrada aqui do número 4, que dá 2. Tranquilo? E 8 dividido por 2 é 4, e essa é a nossa resposta. Aqui no item 3, observe que eu tenho uma divisão de raiz cúbica de 20 pela raiz cúbica de 10. Tem o mesmo índice e são radicais que não possuem raiz exata, mas como tem o mesmo índice, eu posso usar uma propriedade na radiciação
colocando da seguinte forma. Eu vou ficar com 20 dividido por 10 dentro do meu radicando. E aí a raiz é a raiz com o mesmo índice ali, a raiz cúbica. Beleza? Lá dentro da raiz eu posso realizar uma divisão, olha só, entre os radicandos. Cortou 0 com 0. Fiquei com 2 dividido por 1. Então vai dar a raiz cúbica de 2. E essa é a nossa solução aí. Tranquilo? Olha lá no item 4, onde eu tenho uma divisão agora, onde os índices dos radicais são diferentes. O que eu faço? Mesma coisa da multiplicação. Calcula primeiro o MMC, entre 4 e 3, que são os índices aí. Nós já vimos esse MMC anteriormente, vai resultar em 12. Tudo bem? Pega lá e escreve agora duas raízes com índice igual a 12. Lembra que a divisão, dividiu aqui, colocou aqui a outra, pronto. 2 ao cubo ali. Agora observa, eu pego lá para encontrar o novo índice, eu divido o MMC, que foi 12, pelo índice aqui, ó. 12 dividido por 4, que dá 3. 3, eu multiplico esse 3 pelo expoente aqui do 2, que é 3. Olha só. Então, ficou 3 vezes 3 aqui, ó, que dá 9. Tudo bem? Então, vamos ficar com 2 elevado à nona. Beleza. Aqui o radicando é 2 e eu vou encontrar o novo expoente para ele. Pega lá o 12 e divide por 3. 12 dividido por 3 vai dar 4. Pega esse 4 e multiplica pelo expoente do 2, que é 1 aqui, ó. Então ficou 4 vezes 1, resultando em 4. Beleza? E agora a gente realiza a divisão, já que eu tenho ali dois radicais dividindo que tem o mesmo índice. Vai ficar assim, ó. Agrupa em uma só raiz. Você vai ficar com 2 a nona dividido por 2 a quarta. Beleza? E aí conclui, porque 2 a nona dividido por 2 a quarta, dá para a gente realizar essa divisão. Conserva a base, conservou a base que é 2, e subtraiu aqui, olha, os expoentes. O de cima que é 9, menos o de baixo que é 4. 9 menos 4 resultou em 5. E a nossa resposta fica assim. A raiz 12ª de 2 elevado à quinta. No item 5 eu tenho a mesma divisão, só que eu vou fazer de maneira diferente. Acompanhe aí. Eu posso transformar cada radical desse aqui para a forma de potência com expoente fracionário. Então vai ficar assim, ó. A raiz quarta de 2 ao cubo eu posso escrever como 2 elevado a 3 quartos, dividido pela raiz cúbica de 2, que eu posso escrever como 2 elevado a 1 sobre 3. E agora o meu objetivo vai ser igualar os denominadores desses expoentes. Então, observe que eles possuem denominadores diferentes. E para fazer isso, eu posso multiplicar e dividir aqui cada fração dessa aqui que está no expoente pelo mesmo número. Nesse caso, eu vou multiplicar por 3 em cima e por 3 embaixo, tá? E aí eu vou resultar em 2. Lá em cima, olha, 3 vezes 3 dá 9. E embaixo, 4 vezes 3 vai dar 12. Dividido. Nesse outro caso ali, eu posso multiplicar e dividir, já que eu quero igualar a 12, eu posso multiplicar e dividir embaixo e em cima aqui por 4. Então vai ficar 2 elevado a 4 vezes 1 lá em cima, 4, dividido por 3 vezes 4, 12. Bem, eu já igualei os denominadores, agora eu passo para a forma de radical novamente. Então, continuando, fica assim, ó. Você vai ficar com a raiz 12ª, você volta para a forma de radical. De 2 a nona, dividido pela raiz 12ª de 2 elevado à quarta. E aí o processo é bem parecido com o que nós fizemos anteriormente. Observe que você chegou nesse passo aqui, olha. Chegou nesse passo aqui. E aí procede exatamente como nós fizemos anteriormente, tá? A resposta vai ser a mesma. Você vai encontrar raiz 12ª de 2 elevado à quinta quando realizar todas as continhas aí. Tudo bem? Então, aqui é uma outra forma de você fazer a mesma questão, só que usando a ideia de potências com expoente fracionário. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like aí para ajudar o canal. Se inscreva e compartilhe. Vou deixar aqui na descrição um link com material para você praticar
o que nós vimos nessa aula aqui. Um forte abraço e até mais.